Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar de dados relacionais. A ideia, por que tem esse nome, né? O que é dado relacional? É que na vida, dificilmente os dados que a gente precisa estão numa única tabela, né? Até agora, todas as transformações que a gente estava fazendo, as construções, elas envolviam apenas uma tabela. Isso em algumas raras exceções, né, em que eu adiantei essa ideia de dado relacional só por questão de comodidade, mas nós não fizemos uma discussão sistemática disso, né? Então, o que você vai de fato encontrar quando estiver trabalhando é que seus dados vão estar separados, eles vão estar em tabelas diferentes. E essas tabelas vão estar relacionadas, né? Vai existir uma relação entre as tabelas. Por isso a gente fala que a gente tem uma base de dados relacional. Então a informação está separada em tabelas e existe uma maneira de estabelecer relações entre essas tabelas. Tá? Tem uma figura que está lá no livro, que é essa aqui. Então, se nós pegarmos o... Então, para começar aqui, a gente vai carregar. Vou apagar tudo aqui. Acho que tinha umas besteiras aqui. Vamos ver. Tá, carregar essas duas bibliotecas, é o Tidyverse e o NIC Flights. Nós temos nessa NIC Flights, nós temos algumas tabelas com as quais nós já trabalhamos. Então tem essa Flights, que dá os voos, né, no ano de 2013. A gente pode atualizar isso, pegar o ano mais recente, lá dá para exportar no site da agência de aviação. Então a gente sabe que tem da ordem de 340 mil linhas. A outra tabela é a Airlines, que tem aqui 16 companhias aéreas com o código dela e o nome. Aí depois tem a Airports, que dá todos os aeroportos lá dos Estados Unidos. 1458, então tem inclusive aeroportos bem pequenos. Aviões, a Planes, essa é interessante também, tem 3.322 aviões nessas tabelas, né? E informações de tempo nas origens do voo. Lembra que esses voos eles estão partindo dos aeroportos de Nova York, né? Os 3 grandes aeroportos lá. Então aqui temos informação do tempo, né? Dia do ano. Tem bastante coisa aqui, temperatura, deve estar em Fahrenheit, né? Essas coisas dá para a gente verificar no help da tabela. Deixa eu só ver como é que está a temperatura. Em Fahrenheit. Umidade relativa, pressão, visibilidade em milhas, né? Quantas milhas você consegue enxergar. Essas condições climáticas que são importantes para você falar das condições de voo, né? Mas então olha só, são 5 tabelas, né? Então a informação dos voos está espalhada nessas 5 tabelas. Só que essas tabelas elas estão relacionadas, né? Então o que significa isso? Se eu fizer esse diagrama aqui é um exemplo de um diagrama chamado modelo de entidades e relacionamentos. Então as entidades são as tabelas, né? E os relacionamentos são essas setinhas aqui que fala como elas estão relacionadas umas com as outras. Então a ideia é o seguinte, né? Você tem alguns conceitos aqui, um pouquinho de jargão nessa história, que é o seguinte. Para cada tabela, a ideia é que você tem uma chave, né? Uma chave primária, que permite você identificar cada uma dos objetos da tabela de maneira única. Então, por exemplo, nessa tabela Planes, tem uma coluna tail none, que é o número de cauda do avião. Você não pode ter 2 aviões com o mesmo número de cauda. Então esse aqui é um exemplo de uma chave primária. Ou seja, para cada tabela, a chave primária, ela identifica uma linha da tabela, uma observação. Né? Para isso que a chave primária serve. E você tem a ideia de chave estrangeira, porque para amarrar as tabelas, você precisa que alguma informação da outra tabela venha para a tabela que você está interessado. Então, por exemplo, na tabela voos, o voo tem que dizer qual foi o avião que ele usou para fazer o voo, né? E aí isso é feito amarrando com a tabela planes, aqui com a tabela aviões. Como é que é feito esse relacionamento? Você, na tabela flights, coloca o número da cauda do avião. Então aqui nessa tabela, esse tail none é uma chave estrangeira, porque ela amarra com uma outra chave de uma outra tabela. Ela que faz o relacionamento de flights para planes, de voos para aviões. Tá? A mesma coisa quando você está falando da origem e do destino. A origem e o destino, você tem 2 chaves estrangeiras aqui que amarram você na tabela aeroportos.
E o nome pode mudar, tá? Aqui, por exemplo, está chamando Origin Dest, mas aqui é sempre FAA, que é o código da agência de aviação. Algumas vezes, por exemplo, o relacionamento de voos para aviões está sendo feito com uma única chave estrangeira, né? Mas, por exemplo, para amarrar voos com tempo, a gente precisa usar mais variáveis, o que a gente chama de uma chave composta. Então, quando você tem simplesmente uma coluna definindo aqui, uma variável, digamos, um atributo. Então, a gente pode falar de tabelas e atributos. Atributos fisicamente vão virar colunas da tabela, né? Mas em algumas situações você tem chaves que são simples, que são formadas por um único atributo. Em outras situações você tem o que a gente chama de chave composta. Ou seja, você tem mais de um atributo aqui para definir o que é um elemento da tabela. Então, para identificar uma única linha, você tem que me dizer ano, mês, dia, a hora e o aeroporto de origem. Né? Qual é que é a sua origem? De qual dos aeroportos você está falando. Então, isso aqui a gente chama de uma chave composta. Tá? Então, vamos lá. Pega a tabela aviões. O que é chave primária? Uma chave primária, nesse caso é uma chave primária simples, ela é definida por um único atributo. É um valor que identifica cada avião nessa tabela. Aqui na tabela aeroportos, airports. O que é a chave primária? Esse código da agência de aviação. É um identificador único dentro dessa tabela para cada aeroporto que está lá. Essas são as chaves primárias, tá? O que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é quando uma tabela começa voo, está relacionada, por exemplo, com a planes, com aviões, o relacionamento é estabelecido colocando aqui nessa tabela voos uma das variáveis que seria da outra tabela. Isso é o que a gente chama de uma chave estrangeira. Tá? Então, em algumas situações, os relacionamentos são feitos com apenas um atributo ou variável, né? Aqui. Mas em outras situações, não. Em outras situações, eles são feitos usando mais de uma variável, como o caso dessa tabela weathers. Que dá o clima. Né? Então aqui nós estamos usando 5 variáveis para definir a chave que vai amarrar com o flights. Então, o que a gente chama de uma chave composta. Então, você tem chaves simples, que são feitas por uma variável só, chaves compostas. A chave pode ser primária, para identificar a observação na tabela, ou ela pode ser uma chave estrangeira, uma foreign key, que amarra com uma outra tabela. E uma coisa importante é entender a ordem do relacionamento. Né? Então, por exemplo, um voo só usa um avião. Então, daqui para cá, do voos para aviões, você tem um voo usando um avião. Mas um mesmo avião pode ser usado em muitos voos. Então, o relacionamento da tabela voos para aviões é um relacionamento que a gente chama de 1 para N. Já aeroportos, a conversa é um pouco diferente. Né? Um voo está relacionado com 2 aeroportos, mais de um. Aí você pode falar N do ponto de vista genérico, né? Mas são 2, na verdade. E a mesma coisa os aeroportos, né? Um aeroporto pode estar aparecendo em mais de um voo. Então, é um exemplo de relacionamento N para N. Vamos ver o outro relacionamento aqui. Tenta pensar sozinho. Esse airlines, né? Então, a chave primária aqui, quem que poderia ser nesse airlines? Quem que é? É o código da companhia aérea aqui, o carrier, né? Essa é a chave primária. Na tabela flights, quem que é a chave estrangeira para fazer o relacionamento entre flights e airlines? É a variável carrier. Está aqui. Acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Esse programa de captura ele não mostra a ponta do meu mouse, não tenho certeza. Bom, depois eu vejo no vídeo aí. Então vou caprichar na parte verbal aqui. E qualquer coisa falamos mais lá na live também. Então como é que é o relacionamento de airlines e flights, né? Bom, cada voo ele é um voo de apenas uma companhia aérea, mas uma companhia aérea pode ter mais de um voo, então o relacionamento também é 1 para N. Então em algumas situações você tem relacionamentos 1 para 1, em outras você tem 1 para N ou N para 1, tanto faz a direção dele, e o mais geral é fazer um relacionamento N para N, tá bom? Então quais são os conceitos? O conceito de chave primária, que identifica em cada tabela as suas linhas, de maneira única, o identificador único. Chave estrangeira, que diz em uma tabela como é que você amarra ela, como você relaciona ela com uma outra tabela. Então a chave estrangeira na minha tabela flights, ela é a chave primária da tabela planes, percebe? Tem esse tipo de relação. Seja primária ou estrangeira, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser simples, definida por uma única variável, ou pode ser uma chave composta, como nesse caso aqui, por exemplo, de relacionar o tempo, o clima, o weather, com flights. Então ela pode ser simples ou composta. E
E a ordem do relacionamento, 1 para 1, 1 para n, n para 1, dá na mesma, depende só da direção que você está olhando, ou n para n. São essas as ideias básicas desse tipo de diagrama, né? Que a gente chama de um MER, um modelo de entidades e relacionamento, um MER. Né? Então, lá no nosso livro online, tem mais discussão sobre as chaves, né? Então podemos voltar agora, a gente poderia voltar agora nas tabelas e dar uma olhadinha o que a gente tem lá de chaves, né? Então vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui. Se eu pegar, por exemplo, a tabela planes, né? Então ver essa ideia de que não pode haver duplicação das chaves primárias. Então se eu pegar planes, pegar os aviões, e se eu contar, esse verbo a gente não usou muito ainda, tá? Ele conta uma variável, uma coluna aqui da tabela de cima, faz uma tabela de frequência, tá? E eu posso contar e falar, tá, quais desses caras aparecem mais de uma vez, né? Então agora eu filtro, falo quais que o n é maior do que 1. Ninguém. Então esse cara é uma chave primária bonitinha, tá? Ou seja, tail none é uma chave primária da tabela planes. Se você me contar o número da cauda do avião, eu sei exatamente de que avião você está falando nessa tabela. Aí na tabela clima, como é que fica, né? Na tabela clima, para definir a chave, você tem que falar para mim, se você olhar a estrutura da tabela, você tem ano, mês, dia, hora e a origem do voo. Porque podem ter dois voos saindo exatamente no mesmo momento, mas de dois aeroportos diferentes. Lembra que nós temos 3 origens possíveis, né? Então esses caras aqui vão me dar quantas vezes essas chaves aparecerem. A gente tem que checar se elas são únicas, né? Então o primeiro trabalho numa base de dados relacional, você verifica se as chaves primárias em cada tabela, se você tem uma chave primária em cada tabela, né? E quem ela é. Então olha só, origem. Então nesse caso aqui não, nesse caso falar o ano, o mês, o dia e a hora e a origem não basta para você dizer quem que é o clima que você está procurando, né? Você tem 2 dias aqui que tem contagem dupla, em que aparecem, deixa eu ver se tem alguma coisinha errada, count, year, month, day, hour, origin, é isso mesmo. Nesse caso a gente tem um probleminha com esse cara aqui, a gente não tem uma chave única, tem 3 caras da tabela. Que tamanho que é essa tabela? Você dá uma olhadinha nela. A gente tem aqui 26 mil informações de clima, e em 3 delas nós obtivemos aqui um problema com origem. Deixa eu checar a estrutura desse cara. Origem. Não, só tem que dizer o aeroporto de origem, né? Então, tem um probleminha com essa, tá? Então, se eu fosse fazer um relacionamento. Tem uma maneira de arrumar isso aí, né? Tem uma maneira de corrigir esse problema. A gente vai falar um pouquinho disso. Tá, em algumas situações a tabela ela não vai ter uma chave primária, né? Aqui já aconteceu isso, você teve uma violação para 3 dia, mês, hora e origem, você teve contagem dupla, né? Apareceram 2 valores ali e não um só. Precisaria dar uma limada nesses caras. Mas tem situações que são um pouquinho mais graves, olha só. Se eu pegar a própria tabela flights, então isso aqui acho que é um pouquinho surpreendente, né? Vamos ver aqui. Você esperaria que ao contar ano, mês, dia e o número do voo, lembra que você chega no aeroporto lá, tem o número do voo girando lá na plaquinha? Você esperaria que ano, mês, dia e número do voo, que nessa situação aqui você conseguisse identificar os voos de maneira única, né? Ou seja, não é possível que no mesmo dia o número do voo fosse reaproveitado, mas é possível, tá? Se você contar aqui, você vai ver que filtrar n maior que 1, você vai ver que os voos são reaproveitados. O número do voo muitas vezes é reaproveitado, né? Então no mesmo dia você teve um voo com um certo número lá, que vai corresponder a um código que vai acabar aparecendo. Então o sistema está usando o mesmo número do voo, tá? Então isso acaba acontecendo aí. Outra coisa que você poderia tentar fazer, não, peraí, mas será que eu consigo montar uma chave composta usando o número da cauda do avião? Vamos tentar fazer isso aqui. Então, flights, aí vamos contar
o ano, o mês, o dia, o número do avião, da cauda do avião que vai ser usado nesse voo, né? Aqui. Vamos checar se tem algum que está duplicado. Sim, também está duplicado. Você tem, com ano, mês e dia, você tem o mesmo avião fazendo mais de um voo. Também não serviria como uma chave. Mas isso não é um problema, né? Então aqui a situação é essa, né? Que algumas vezes a tabela não tem uma chave primária. Esses seriam os exemplos dessa situação, né? Essa da weather aqui é uma coisa anômala, provavelmente, tá? Você não deveria ter para o mesmo aeroporto exatamente a mesma informação de clima. Para a mesma data, dia e hora, ter duas informações de clima. Isso não poderia ter acontecido aqui. Mas tudo bem, isso inclusive é dessa atualização dessa biblioteca, tá? Na versão antiga delas isso não acontecia aqui. Bom, voltando. Então tem situações que a tabela não tem uma chave primária. Como é que você resolve isso, né? Você cria o que a gente chama de uma surrogate key ou uma chave substituta, né? Então tem o conceito de chave substituta. Você cria um identificador único, né? De fato tem um pessoal de base de dados aí mais tradicional que eles dizem que você sempre deveria trabalhar com um identificador que não tem significado semântico. Olha só que interessante, vou falar um pouquinho disso. Então vou só criar a chave substituta para você ver aqui. Então, como é que se cria a chave substituta? Você usa row number, né? Você usa a função de auxílio, a função auxiliar, que cria, então você dá um mutate para criar uma coluna nova, lembra? Mutate cria colunas novas, né? Vai pegar o row number, o número da linha. Então, esse cara agora aqui, ó, ele vai ter o número da linha. A única coisa é que eu vou mudar a ordem aqui para a gente enxergar isso direito, né? Vou dar um select. Deixa eu deixar o ID na frente. Lembra aquela função a função auxiliar everything? Vou usar ela aqui para o ID virar a primeira coluna, tá bom? Então, essa é a ideia. De fato, isso varia dependendo de do estilo do desenhista da base de dados. Mas nessas bases de dados relacionais, né? Então, por exemplo, um gerenciador de base de dados, a gente fala que é um gerenciador de base relacional, né? Tipo Postgres, Oracle, esses gerenciadores, tá? Ao desenhar essas bases de dados, existe uma escola que ela é bem rígida em relação ao seguinte, eles falam o seguinte, que a chave primária na tabela, ela não deve ter um significado semântico. Tá vendo que o ID aqui não significa nada? É simplesmente o número da linha, né? E essa escola ela defende que o relacionamento entre as tabelas tem que ser feito sempre através de chaves que não têm um significado para o dado. Né? São chaves auxiliares, ainda, são chaves substitutas, perdão, são sintéticas. Né? E do ponto de vista da minha experiência, se você está desenhando a base de dados, isso é uma coisa produtiva, boa. Né? Já tive situações em que tinha muitas tabelas na base de dados. Você trabalhar dessa maneira, isso acaba criando menos confusão, você acaba garantindo que as chaves estão sempre bem definidas, né? Então é uma situação interessante. Mas o problema é que você é analista de dados, você não é desenhista de base de dados necessariamente. Então muitas vezes você vai pegar um dado em que as chaves já estão definidas dessa maneira aqui, ou seja, quem é a chave primária já tem um significado, né? Pensa aqui na tabela de aviões, né? Tail none tem um significado específico. É o número que aparece escrito lá na cauda do avião. Se você fosse criar uma chave substituta, ela seria 1, 2, 3, 4, 5, avião 1, 2, 3. Isso não tem nada a ver com o avião mesmo, é uma coisa da base de dados. Né? E você tem que amarrar essas informações. Tá? Então tem prós e contras. Mas a questão é que você tem que saber trabalhar das duas formas, porque você vai acabar pegando bases que estão formatadas de um jeito ou de outro. Tá? Então, esse conceito é importante. Se eu não tenho uma maneira de criar uma chave única, nem que seja uma chave composta, ou seja, que usa mais de uma variável, como a gente tentou fazer aqui, né? Então você vai lá e cria a chave, né? Cria uma chave substituta. Substitutiva, não, substituta. Uma surrogate key. Então, essa é a ideia básica de dado relacional. Né? Ele está espatifado em várias tabelas.
e tem chaves primárias e estrangeiras que amarram essas tabelas, relacionam essas tabelas, por isso que é relacional o dado. E essencialmente o que a gente tem que aprender agora é quais são as operações que permitem você unir as tabelas, juntar essas tabelas. Então, a informação está espalhada, você quer juntar para poder tratar essa informação, fazer algum tipo de visualização ou transformação do dado, criar um modelo e assim por diante, as coisas que nós temos feito aqui no curso, né? Então, a gente vai falar de 4 primeiros tipos de joins, né, que são chamados mutating joins. Então, a gente vai falar primeiro dos mutating joins. Eles têm esse nome porque aparece uma coluna nova na história, né, em alguma situação aqui. Então, mutating joins. E depois a gente vai falar dos filtering joins, que esses caras são usados, por exemplo, para debugar a tabela, né. Então, a gente vai falar primeiro dos mutating joins, depois dos filtering joins. Os mutating joins são os mais importantes, tá? Você tem 4 tipos de mutating joins aqui. E eles são copiados do SQL, né? Eles aparecem no SQL com um nome muito parecido. Então, vamos criar aqui um data frame aqui. Vou criar um table que é mais fácil. Então, vou criar uma coluna nome que vai ter os nomes de umas pessoas aqui. Então, João, Maria, Pedro, José e Francisco. São as pessoas, os nomes das pessoas, né? Aí aqui a gente vai falar o código da instituição onde ele estuda. Então tem um que estuda na GV, tem um que estuda no INSPER, tem um que estuda na FEA, tem um que estuda na PUC e outro que estuda no INSPER. O último estuda no INSPER. Então essa aqui vai ser a nossa tabela alunos, tá? Então tem essa tabelinha alunos aqui. Então um conselho, quando você for estudar essa parte dos joins, né? Então nós vamos falar desse mutating joins primeiro. Quando você estiver fazendo isso, você vai trabalhar com essas tabelas pequenininhas, porque aí fica 100% claro o que as coisas significam. Depois você vai para as tabelas grandes, como essa do NYC Flights, e lá o conceito já está formado, né? Então as coisas ficam fáceis de você entender. E aqui eu vou ter uma tabela escolas, né? Que é um table, ou seja, poderia ser um data frame aqui, mas é mais fácil de declarar o table, porque senão eu teria que garantir que ele não converte strings para fatores. Aqui é mais fácil de conversar. Então os códigos vão ser assim, ó. Nessa tabela os códigos são FGV vai ser uma delas, INSPER, FEA e Universidade AMB Morumbi. Até enroscou aqui para escrever AMB Morumbi. Aqui vamos chamar de inst de instituição, né? E aqui nós vamos colocar o nome por extenso. Então aqui vai ser Getúlio Vargas. A segunda é o INSPER. Glorioso. INSPER. Aqui vamos chamar de Economia USP. E depois vamos chamar de AIMB. IMB. É isso. Tem um errinho aqui. Onde que está o errinho? Faltou o operador de concatenação aqui. Tá. Então essa é a tabela. Então temos duas tabelas, né? A tabela alunos e a tabela escolas. Duas tabelinhas aqui. Então, se imagina que eu quisesse criar uma nova tabela em que aparece o aluno, mas eu tenho o nome da instituição, né? Eu não quero ficar trabalhando com esses códigos chatos. Então tem 4 jeitos de unir a tabela. Tem o left, o right, o inner e o full join. Cada um deles trabalha um pouquinho diferente, né? Então o left join ele vai fazer o seguinte para você. Ele vai unir a tabela alunos com escolas, mas ele vai fazer de um jeito especial. Ele vai sempre manter... Por que ele é left join? Porque olha só, tem uma tabela da esquerda e uma tabela da direita. A primeira que você declarou e a segunda. Tá? O que o left join faz é que ele mantém todas as observações que estão na tabela da esquerda. Por isso que ele é left join. Né? Então olha só o efeito que ele tem aqui. Tá vendo? Na primeira tabela, o José estudava na PUC, na tabela alunos. Mas não tem nenhuma PUC aqui na tabela 2, né?
Então ele mantém o José, coloca o código do José, mas ele não acha a instituição, então a instituição fica com NA. Ou seja, ele manteve o José que estava na tabela da esquerda, e como ele não conseguiu relacionar o José, o código da instituição do José com nenhum código de uma das escolas, ele deixou um NA lá para o José. Aqui implicitamente tem um by que está falando quem que é a coluna que está fazendo a relação, né? Está dizendo então quem é a chave primária e quem é a chave estrangeira na tabela alunos e quem é a chave primária na tabela escolas. É isso que esse cara está fazendo. Então esse by aqui, se você não fala nada, o que ele vai fazer? Ele vai procurar colunas nas duas tabelas que têm exatamente o mesmo nome. Ele vai falar, então esse cara aqui nessa tabela da esquerda é a chave estrangeira e na tabela da direita é a chave primária. É assim que ele vai fazer. Precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque em algumas situações você tem exceções e você quer falar o by de maneira explícita. Eu aconselho a escrever o by sempre, né? Aqui eu vou alternar um pouquinho, só mais do ponto de vista didático, assim. Bom, esse é o left join. Então, ao fazer o relacionamento das duas tabelas, ao unir as duas tabelas, ele mantém todas as observações da esquerda, mesmo que ela não esteja relacionada com uma observação da tabela da direita que você falou, como aconteceu com o José. Bom, o right join dá para você adivinhar o que é, né? Pausa o vídeo e adivinha o que ele é. Bom, o right join faz o contrário. Ele vai manter todas as observações da tabela da direita, né? Da segunda tabela. Então, se eu falo alunos, right join. E em cada manipulação de dados você está interessado que aconteçam as coisas de um jeito ou de outro, né? Aqui o code, não precisaria nem falar esse código, tá? Ele é redundante. Nesse aqui não vou escrever então, só para a gente saber. Então olha só, na tabela da direita a gente tinha a Embi Morumbi, mas nenhum dos alunos estuda na Embi Morumbi aqui, né? Eles estudam na GV, no INSPER, na FE e na PUC. Nas escolas. Então quando eu fiz essa união, na tabela escolas, se eu marcar apenas ela aqui, tinha lá a Embi Morumbi. Então, quando eu fiz a união, ficou lá a instituição Embi e ninguém estuda nela. Então, esse foi o relacionamento que foi feito aqui. Ou seja, é o seu right join. Dica: o mais comum é o da esquerda. É o que você mais vai encontrar, tá bom? É o left join. Porque, em geral, você raciocina dessa maneira. Você pensa da esquerda para a direita nas tabelas. Você fala, eu tenho a tabela alunos e eu quero saber os nomes das instituições. Então, eu vou fazer o join com as escolas. Então, eu faço um left join. Né? Esse right join é uma coisa muito mais específica. Você querer manter aqui esse NA, quando não tem nenhum aluno que estuda na EMB, é uma situação um pouquinho mais de exceção. Então, o join mais comum é o left join. Você deveria começar com ele em geral. Mas é um pouco mais rico do que isso, né? Tem uma situação em que você quer manter apenas as observações que estão nas duas, que tem relacionamento nas duas tabelas. Você não quer nenhum aluno que não estude numa das escolas, você não quer nenhuma escola em que nenhum aluno estude. Tem um join que faz isso, que ele é o, digamos assim, é o mais exclusivo. É o que tira mais gente da história, né? Então você observe aqui que no left join, quantas linhas ficou na tabela? A tabela ficou com 5 linhas. No right join ficou com 5 linhas também. Mas quando eu faço o inner join, ele vai tirar mais gente da história. E aqui eu não vou colocar o by também. Pode colocar. Então, vamos colocar o by em tudo. Vocês já entenderam que ele pode não colocar? Lá no script eu deixo sem. E em alguns momentos você vai ser obrigado a colocar o by, você já vê por quê, porque vai ter algum tipo de ambiguidade, tá? Então olha só que interessante, agora eu obtive uma tabela com 4 linhas aqui. Então ele não deixou nenhum aluno para o qual eu não sei o nome da escola, e ele não deixou nenhuma escola para o qual não tem um aluno que estude lá. Ele fez isso aí. E aí vai ter finalmente um outro cara que é o full join. Né? Vamos ver se você consegue adivinhar o que ele é sem eu falar. Então, para o vídeo, eu vou tentar adivinhar. Bom, se o left join mantém todas as observações da tabela da esquerda, mesmo que ela não esteja relacionada a ninguém da direita. Se o right join mantém todas as observações da tabela da direita, mesmo que essas observações não estejam relacionadas com ninguém da tabela da esquerda. E se o inner join garante que só ficam pessoas que estão relacionadas nas duas tabelas, então o full join vai fazer o contrário, ele vai colocar todo mundo. Esse aqui é o mais inclusivo, é o que inclui mais linhas, é o que dá o maior tamanho de resultado, né? Uma tabela com mais linhas. Então, o full join, e em cada situação você vai querer trabalhar com um cara desses. Lembra, o mais comum é o left join.
Eu acho que o mais comum é o left join, o segundo mais comum é o inner join, que você quer garantir que não fica NAs nenhum na história, né? Full join é bem incomum. Então olha só, esse cara tem 6 linhas. Left join tem 5, right join tem 5, inner join menos, né? 4, é o mais exclusivo, tira mais gente. Esse full join é o mais inclusivo, ele inclui mais gente, tem 6. Se você entender esse exemplinho que está aqui até aqui, você sabe exatamente o que é fazer o join das tabelas. Tá? E aqui eu também vou colocar o by. Se você não coloca, ele tenta adivinhar quem é. E fala, vou pegar uma coluna nas duas tabelas que tem exatamente o mesmo nome. Então, olha só, o que você precisa estudar é isso aqui. Você precisa entender a ideia de chave primária e chave estrangeira. Seja primária ou estrangeira, tem que entender a ideia de chave simples, que só tem uma variável envolvida, ou chave composta, que tem mais de uma variável. Tá bom? E aquela ideia de chave substituta. E para entender o dado relacional, você precisa entender quando o relacionamento é 1 para 1, 1 para n ou n para 1, depende do lado que você está olhando, ou n para n. E é isso que tem para saber de dados relacionais, esse é o núcleo da história. Tudo a partir daí é coisa muito mais sofisticada. Com isso, você faz o estrago. Assim. Tem um tipo de princípio de Pareto aqui, lembra o princípio de Pareto? Com 20% das ideias você resolve 80% dos problemas. Então, é mais ou menos isso, tá? Esse núcleo básico aqui é o que você precisa para operar. Aí, do ponto de vista sintático e da construção das tabelas, vão existir algumas situações em que você vai precisar modificar algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar aqui essa tabela escolas e vamos criar uma escolas 2, que ela é exatamente igual a outra. A única coisa é que, em vez de falar código, eu vou falar de código, né? Eu vou falar que é chamado de sigla. Tá, então vou criar essa tabela 2. O que aconteceria se eu tentasse fazer uma união aqui assim, ó? Primeiro eu tentar sem nada aqui, ó. O que vai acontecer, né? Pensa um pouquinho. Bom, vai dar zebra, né? Porque ele está tentando achar uma... Na tabela alunos eu tenho as colunas nome e COT. Na tabela escolas 2 eu tenho a sigla e a instituição, o nome da instituição. Não tem nenhuma coluna na tabela 2 que tenha o nome de uma coluna da tabela 1, da tabela alunos, né? Na escolas 2 não tem nenhuma coluna com o nome que seja o mesmo nome de uma coluna da tabela alunos. Então ele não sabe fazer o relacionamento. Então eu preciso contar para ele quem que é a coluna da tabela 1 que está fazendo o papel de chave estrangeira de escolas e quem é a coluna da tabela escolas 2 que está fazendo o papel de chave primária daquela tabela. Tá? Então vamos fazer aqui isso. Como é que você faz? Você fala o by, mas aí tem uma ideia bem interessante. Lembra que o R tem esses vetores nomeados, bonitinhos? Ó, vou fazer um vetorzinho aqui. 1, 2, 3. Tá, é um vetorzinho 1, 2, 3. Mas tem aquela ideia de vetor nomeado, né? Que você fala uma stringzinha aqui, dá um nome para os componentes. Ó, first. É super bonitinho esse negócio. Second. E aqui o third, terceira componente. Lembra a história do vetor nomeado? Ó, agora passou cada componente a ter um nome, né? Isso é super útil. Eles usaram esses vetores nomeados, só que com apenas uma entrada, né? Para resolver essa questão de qual é a coluna na tabela da esquerda e qual a coluna que vai fazer o papel de chave estrangeira da outra tabela e qual é o nome da chave primária na tabela da direita. Né? Então eles usaram essa notação aqui. By C. Então, cuidado aqui, tá? Então, na tabela da direita, eu quero amarrar COD com a coluna sigla da tabela na esquerda é COD, na direita é sigla. Então, tá aqui, ó. Tá feita a amarração. Mesmo resultado que dava antes quando os nomes eram iguais, né? Então, quando eu fazia o join com escolas, dava aqui o left join. E todos os joins funcionam iguais, né? Aqui, né? Se fosse um inner join também e assim por diante, tá? Então todos eles vão funcionar exatamente da mesma maneira aqui. Então você vai estudar esses caras com essas tabelicas aqui, minúsculas, vai entender perfeitamente o que eles significam. Não precisa pegar uma tabela gigante para começar, tá? Você vai garantir que você entende então tudo o que está acontecendo até esses 3 hashtags aqui, ó. Faz com cuidado. Se fosse data frame ao invés de table aqui, tomando uns cuidados para que essas strings não virem fatores, dá na mesma, tá?
Você pode fazer esses joins com data frames também. Lembra que o data frame o Tibble é só um data frame melhorado, né, com certas facilidades, tá? Quando você não fala o nome da variável que está fazendo a conexão entre as duas tabelas, a gente chama isso de um join natural, ou seja, o join é feito pelas colunas que têm o mesmo nome na tabela da esquerda e na tabela da direita, né? Então, por exemplo, imagina que eu crio uma tabela flights 2, que ela é assim, que ela faz um left join vamos aqui, então flights join. O que a gente vai fazer aqui é construir uma tabela com menos colunas aqui. Deixa eu só começar. Pera, eu vou precisar fazer isso antes, só um momento. Esqueci que eu preciso fazer uma coisinha aqui. Eu vou começar criando uma tabela com menos colunas, porque a flights, se você olhar aqui, você vai ver que ela tem além dessas, ela tem 19 colunas, né? Muita coisa para o que a gente vai fazer aqui. Então, criar uma flights 2, que ela é assim, ela pega a flights e ela seleciona algumas colunas, tá? Então, vamos lá, dar um select, ela vai pegar de ano até dia. Lembra que você pode usar a notação do operador de sequência aqui. A hora do voo, a origem. A hora, a origem, o destino, o número da cauda do avião e a empresa aérea que transportou, a transportadora, aqui, a companhia aérea, né? A carrier. Então, olha só, se eu pegar agora, eu posso fazer um join dessa tabela Flights 2, que ela é igual a Flights, só que ela tem menos colunas, as coisas vão ficar mais legíveis para a gente. Inclusive, vou me valer disso para conseguir visualizar mais aqui. Então, eu vou fazer um left join com as airlines. E vou tirar algumas colunas que eu não estou interessado. Eu vou tirar select, vou tirar as colunas origem do voo, para não poluir, não preciso, e o destino do voo. Então, olha o que aconteceu, né? Para cada voo agora, a gente fez uma conexão entre a tabela. A Flights 2 é a Flights, tá? É a única coisa que ela tem menos colunas, para ficar mais fácil da gente visualizar as coisas aqui. Aí eu peguei e fiz um left join com a tabela airlines. Mas a pergunta é, como é que ele fez esse left join, né? O que ele fez? Como é que foi feito isso? Quem que foi a variável que foi usada para conectar com airlines? Como é que ele fez? Então vamos olhar. Na Flights 2, quem são as colunas que estão aqui? Só na Flights 2, né? Você tem uma coluna aqui que é a carrier, né, que é a empresa aérea. Se você olhar na airlines, você tem uma coluna que tem exatamente o mesmo nome. Então, isso aqui é equivalente a dizer que eu fiz a conexão assim, de maneira explícita, carrier. Então, isso aqui que a gente está fazendo é um join natural, né? Ele usou a variável que apareceu na outra tabela, tá? E eu aconselho para vocês a nunca deixar sem escrever o by. Nunca. Melhor coisa para porque você mostra que você está entendendo melhor a estrutura do seu dado, tá? Apesar de ter essa facilidade, nunca deixe ele resolver para você quem que são as chaves estrangeira e primária aqui. Não tem por que fazer isso, né? Aí, em algumas situações, as chaves elas são naturalmente compostas, né? Por exemplo, se eu pegar então nessa Flights 2, a gente tem essas colunas aqui, né? Ano, mês, dia, hora, origem, destino, número da cauda do avião e a empresa aérea. E se você pegar a weather, a gente vai ter essas colunas também, mas em um monte de outras, né? Tem 15 colunas. Então, pelo menos aqui, ó, ano, mês, dia e hora, é exatamente... tem essas colunas são presentes nas duas variáveis, né? Nas duas tabelas, perdão. Então, se eu não falar nada, ele vai fazer o join por aquela chave composta ali, tá? De novo, é mais interessante você falar de maneira explícita, né? Então, quando eu falo essa ligação aqui, é o tal do... Deixa eu escrever o nome aqui, isso aqui é natural join. Eu falei já 2 vezes e não escrevi. Esse natural join simplesmente vai unir pelas colunas que estão presentes nas tabelas da esquerda e da direita. Tá? Então, essa é a ideia. O que você precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses natural joins é o seguinte, né?
é que muitas vezes a coluna está em duas tabelas diferentes, a coluna com o mesmo nome significa uma coisa totalmente diferente, né? Por exemplo, na tabela Flights 2, a gente tem uma coluna ano, né? Que é o ano do voo. Aliás, nessa tabela todos os anos são 2013. Já na tabela Planes, a gente também tem uma coluna ano. Mas o que será que significa, né? Significa a mesma coisa? Dá para imaginar o que significa, né? É o ano de fabricação ou o ano que entrou em operação o avião. Se você checar lá no Help, é o ano que foi fabricado o avião. Então deve ter uns aviões meio velhinhos aqui, né? Vamos dar uma olhada. Qual que é o mais velho aqui? Range Desk. Yes. Perdão, não é Desk, né? É na ordem natural. Nossa, tem um avião 1956, um Douglas que ainda está operando, um Cessnas aqui. Vocês viram que quando eu simplesmente peguei a Planes, apareceu o avião da Embraer ali, né? Apareceu um avião de asa fixa aqui de 2004 da Embraer, vários Airbus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia, porque se você deixar ele fazer o join de maneira natural, ele vai tentar unir o ano do voo com o ano do avião, mas as informações não significam nada, né? Essas informações não tem essa relação. Você estaria comparando banana com abacaxi, né? Então, como é que você faz nesse caso? Pensa um pouquinho. Se eu quero juntar a tabela voos 2 com os aviões, eu não posso fazer isso aqui, né? Eu não posso fazer isso, porque senão vai dar besteira. Se eu deixar, ele vai tentar fazer a união das duas tabelas usando a coluna ano, que está presente nas duas, né? E daí como é que a gente vai resolver isso? Bom, a gente é explícito, né? A gente fala que não. Que na verdade a chave primária na tabela da direita e a chave estrangeira na tabela da esquerda é o número da cauda do avião. Isso aqui vai dar o que a gente está querendo, né? Aqui dá para dar um view para ficar mais visível. Então, olha só aqui. Esse é o primeiro voo que apareceu, né? E o tipo do avião, fabricante, modelo, 737, tá? Quantas turbinas tem? Aqui aconteceu uma coisa interessante, né? Porque como você tinha nas tabelas da esquerda e da direita uma coluna year, que elas tinham o mesmo nome, mas para o R elas não estão relacionadas, e não estão mesmo, né? Uma é o ano do voo e a outra é o ano de fabricação do avião. Ele automaticamente modificou os nomes das colunas aqui para year.x e year.y. Ele fez isso aqui para a gente, para distinguir essas colunas, para que não tivesse ambiguidade na saída que deu aqui, né, no resultado. Então ele fez esse negócio interessante para a gente aqui. O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, só para usar aquela ideia de que nem sempre o nome que está sendo usado para a chave primária e para a chave estrangeira nas tabelas é o mesmo, é uma chateação isso, mas isso acontece, né? Então, Flights 2, aqui Left Join, aqui Airports. Então aqui tem um probleminha, né? Porque olha só, no Flights 2, o destino, o aeroporto de destino, tá, a coluna chama-se DEST, mas na Airports você vai ter um código da empresa de aviação, né? Então ela chama FAA, aqui é o código da empresa americana de aviação, a empresa federal de aviação dos Estados Unidos, para os aeroportos. Então se eu quero fazer uma união dessas duas tabelas aqui, eu tenho que dizer, e eu uso aquela notação do vetor nomeado, né? Um vetor cujas componentes têm nomes. Eles usaram isso aqui para construir essa interface. Essa é a engenharia de software do negócio, né? Então aqui a gente está fazendo a união dos voos com os aeroportos, né? Vamos ver um view aqui, fica mais legal. Aqui dá para ver legal. View. Aqui. Então olha que legal, agora para o voo eu tenho direitinho o nome do aeroporto, a latitude e longitude do destino, tá? A amarração está sendo feita pelo destino, né? O fuso horário dele, se ele está time zone, né? Se está, por exemplo, o fuso horário de Chicago aqui, Los Angeles, que é costa oeste, Nova York, costa leste. Então você relacionou a tabela de voos com os aeroportos pelo destino do voo, né?
Então você fez esse relacionamento aqui. Você fez essa união das tabelas. O que mais tem de interessante aqui? Bom, esses são os mutating joins. Eu usei tudo left join, mas eu posso usar inner join, usar os outros 3 tipos de joins. Né? São mutating joins, porque eles esticam a tabela, eles aumentam a tabela que está saindo. Então eles não como se tivessem criado colunas novas, né? Por isso que tem esse nome, mutating joins. E aí tem uns caras que são especiais, que são os tais dos filtering joins. Esses são curiosos. Eles são usados muito para debugar as coisas, né? Então, esses filtering joins eles têm um uso um pouquinho diferente. Às vezes tem gente que usa SQL há muito tempo e nunca viu esse segundo tipo de join, né? Então, o que são? É o semi-join, semi-join e anti-join. Eles têm um comportamento que é o seguinte, né? O semi-join ele vai deixar todas as observações na tabela da esquerda que tem um casamento com a tabela da direita. Então, aquilo, se ele conseguir fazer o relacionamento, ele mantém esse cara, tá? Ele mantém as observações. Mas ele não vai esticar a tabela, não é como o inner join. Vai ficar só a tabela da esquerda como resultado, mas as linhas que ele vai manter na tabela da esquerda são aquelas que estão amarradas com a tabela da direita. Então o resultado aqui sempre tem o mesmo número de colunas da tabela da esquerda. Por isso que ele não é um mutating joins, ele não está criando colunas na tabela da esquerda, você pode pensar assim. E o anti-join tem o efeito contrário, né? Ele descarta todas as observações, todas as linhas na tabela da esquerda que casam com a da direita. Só vai ficar com aquelas que estão descasadas. Esse é muito usado para debugar, né? É super útil para a gente debugar nossas tabelas aqui. Então, uns exemplinhos aqui. Imagina que você tem os maiores destinos, fazer de um jeito, calcular de um jeito, lugares para as pessoas, onde as pessoas mais voam, né? Para os destinos mais frequentes. Então, eu vou contar aqui o destino. Posso pedir para ordenar? Está dentro do próprio count. Olha que legal. O count tem a opção de ordenar dentro dele, né? Isso é bacana. Deixa eu puxar para cá para a gente enxergar o que está acontecendo. Aqui, puxar para cá também. Então, olha só. Esse top test agora, ele tem lá os destinos, né? Pelo número de voos que voaram para lá. Você vê que Los Angeles, que é aquele lá, que é o terceiro destino mais frequente para voos saindo de Nova York. Né? Então, estão direto cruzando da costa. País muito largo, né? Está cruzando, e ele é muito industrializado nos dois extremos. Né? Então, a gente cruzando, um monte de gente cruzando da costa leste para a costa oeste. Então, uma mobilidade muito grande lá. Se eu pedir aqui os 10 mais, então agora nessa tabela top 10, eu vou ter 10 valores, tá? Dizendo quais são os destinos para os quais você tem voos com maior frequência. Está ordenado direitinho aqui. Então, um jeito, por exemplo, de filtrar se o destino é um... Como é que você poderia fazer a seguinte pergunta? Eu quero só os voos que voaram para esses lugares. Né? Você pode fazer flights e filtrar aqueles cujo destino foi para um desses lugares. Lembra o operador de pertinência aqui? Top dest, e aí você tira o nome da coluna aqui, né? Dest. É um jeito de fazer. Então, os 141 mil voos daqueles 336 mil voaram para esses destinos, 10 maiores destinos. Mas tem um outro jeito de fazer isso, né? O outro jeito, só para ilustrar então como o semi-join funciona, seria o seguinte: eu falo, pega a tabela flights e mantém nessa tabela flights apenas as linhas que conseguem casar com os caras da tabela direita. Quem que é a tabela da direita no caso aqui? Vai ser o top dest. Então, semi-join. Aqui não precisa dizer a coluna, ele já vai fazer o join natural, né? Top dest. Isso vai dar a mesma resposta, né? Tem exatamente o mesmo número de voos. Isso aqui é um pouco mais limpo de escrever, né, do que você construir dessa maneira aqui. Então, o semi-join é usado nessas situações. Você quer manter. Eles são joins de filtragem. Os primeiros são de mutação, são mutating joins. O primeiro tipo de join, ele pega a tabela da esquerda e coloca novas colunas nela, fazendo a ligação com a tabela da direita. O filtering join não. Ele vai pegar a tabela da esquerda e vai manter o número de colunas, mas vai filtrar as linhas. Então, o semi-join vai manter as linhas que casam com alguma informação, com alguma observação da tabela da direita. O anti-join faz o contrário, né? Ele é usado para debugar. Vamos fazer mais um exemplo de semi-join aqui. Então, vamos fazer essa seguinte coisa aqui. Ó.
pegar a tabela aeroportos e vou fazer um semi-join dessa tabela, ou seja, eu vou manter apenas os aeroportos, só vou tirar as outras linhas, só vou manter aquelas que vão casar com alguma outra tabela. Que tabela? Então, semi-join flights. Então, aeroportos para os quais existe um voo que foi para ele, mas de que coluna, né? Porque o aeroporto pode ser destino ou origem do voo. Então vamos fazer assim, ó, que na tabela aeroportos, que chama FAA, a chave primária, então FAA é a chave primária de um aeroporto na tabela airports. Vai estar amarrada com a chave estrangeira dest. Só que tem que usar o igual aqui, desculpa. Igual dest. Dest. Então estão aqui os aeroportos. Então esses são aeroportos tais que existe algum voo que teve destino para ele. Então você lembra que a tabela aeroportos, ela tem 1458 aeroportos, tem aeroportos minúsculos lá. Nesses voos que partiram de Nova York, você está perguntando aqui, mantém apenas os aeroportos que estão amarrados com algum voo, que estão relacionados com algum voo. Ou seja, relacionados como? Através do destino. Ou seja, você está mantendo apenas os aeroportos tais que eles são destino de algum voo da tabela flights. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí ficaram 101 aeroportos. Daqueles 1.458, só tem 101 aeroportos nos Estados Unidos, tais que em 2013 saiu algum voo dos 3 grandes aeroportos de Nova York e foi para esses aeroportos. E é só para mostrar uma brincadeira de mapa aqui, não é um mapa sofisticado, eu vou fazer o mais legal no final da aula. A gente pode plotar isso aqui usando um negócio chamado Quick Map, né? Uma das funções aqui do ggplot. Então as estéticas vão ser a longitude e a latitude do aeroporto, porque se você olhar as colunas da tabela airports, uma das colunas é a latitude e longitude exata do aeroporto, né? Então essas aqui são as nossas estéticas. Aí a gente vai usar algumas funções. Tem uma função que é para você fazer uns mapas rápidos. Para fazer mapas mais elaborados, você usa aquela biblioteca SF, tá? É o jeito mais moderno de fazer e mais rápido também. Mas para você mais rápido para fazer mapas complexos, para ele desenhar e renderizar o mapa, né? Fazer um rendering do mapa. Aqui eu vou fazer uma geometria de ponto, que já tem a estética definida ali em cima. Então olha só o que vai acontecer aqui, né? E aqui eu vou colocar um sistema de coordenadas. Chama Quick Map, para fazer um mapa rapidinho. E aqui eu posso colocar um tema. Ou não precisa de tema nenhum, pronto. Olha só que interessante. Então esses cento e quantos eram? Deixa eu ver aqui. Eu plotei no mapa esses 109 aeroportos, né? 101 aeroportos. E aquela Borders, ela fez os estados para mim, né? Então eu tenho esses caras aqui. Esses caras que ficaram fora, alguém sabe que é isso aqui? Aí você pode colocar, quando você está fazendo o mapa, talvez você não queira ter tema nenhum, né? Nem aquele BW, você pode colocar um tema nulo aqui. Fica talvez mais interessante. Porque você não está interessado em colocar aquele grid no fundo, né? Então esse seria um exemplo de um mapinha rápido aí. Então olha que interessante, ele fez um mapa. Agora, esses caras que estão aqui em cima é o Alasca, né? E lá embaixo é o Havaí. Tá, acho que são esses caras. Exatamente, é o Alasca lá em cima e o Havaí aqui embaixo. Por isso que eles estão fora das bordas que ele consegue fazer para os estados, né? Essa função borders ela não sai fora do país para fazer as bordas aqui. Então, esse é um exemplo de semi-join, ele é bastante útil, né? Então, rapidamente eu encontrei aeroportos para os quais houve pelo menos um voo que o aeroporto foi destino. Então, esse é um jeito bem legal de pensar, uma maneira de pensar com esses joins, tá? E, de novo, eles não pegam a tabela airports que está na esquerda e aumentam o número de colunas. Não, eles só filtram as linhas, né? Eles estão fazendo isso. Por isso que eles são filtering joins, são joins de filtragem, né? Eles não são joins de mutação, de criação de colunas. Aí aqui, vamos fazer mais um aqui. Tenta adivinhar o que esse aqui faz. Airports, semi-join. Aí flights. De novo, eu estou deixando os aeroportos para os quais existe um destino que é aquele aeroporto. Teve algum voo que saiu de Nova York para ele, né? Amarro pelo código da empresa de aviação e pelo destino. E agora eu vou fazer uma contagenzinha, né? Vou contar quantas vezes apareceu aqui a longitude e o nome, por exemplo.
Então, olha lá, teve um voo lá para Honolulu Internacional e eu fiz esse longitude aqui, porque daí eu consigo manter a longitude e checar que, de fato, o cara mais à esquerda aqui, mais negativo, né, é o aeroporto de Honolulu, lá no Havaí. E o segundo mais negativo deveria ser o aeroporto aqui de cima. Vamos ver quem que é. Ted Stevens Anchorage International, deve ser o aeroporto lá do Ted Stevens Anchorage, Ted Stevens, ele fica, Ted Stevens fica no Alasca, exatamente, é o aeroporto do Alasca. Então esses dois pontos aqui, um deles é o aeroporto de Honolulu lá no Havaí, e o outro é o aeroporto lá do Alasca, tá? E assim por diante. Então o semi-join é super útil, né? Ele trabalha, serve para fazer esse tipo de conexão. Olha como você achou rapidamente, né? Aeroportos tais que tem alguém que voa para ele. Você faz o semi-join e pronto, já conseguiu essa informação. E o anti-join? O anti-join é um cara curioso, né? Ele é muito usado, por exemplo, para fazer debugagem, tá? Vou dar um exemplo aqui que é razoavelmente interessante para esse conjunto de dados. Então, vou dar um exemplo do anti-join aqui. Imagina que você tem a seguinte situação. Tem a seguinte, flights, eu tenho um anti-join planes. Lembra o que o anti-join vai fazer? Ele vai manter na tabela da esquerda ele vai tirar da tabela da esquerda aquelas linhas que têm um casamento com y. Tá? Então, pensa o seguinte, nessa tabela flights, ou flights 2, tanto faz aqui pra gente, a gente tem, para cada voo, a gente tem o número da cauda do avião, né? Deixa eu usar a flights 2, que ela é mais fácil de chegar a isso. Então, para cada voo, eu tenho o número da cauda do avião, tenho o identificador do avião que está sendo usado para o voo, tá certo? Então, o que você esperaria? Que todos esses aviões estivessem todos esses números de cauda estivessem na tabela planes, né? Que você pudesse dizer que avião é, de que ano ele é e tudo mais. Então, o anti-join vai te mostrar isso, né? Então, aqui o anti-join, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim. Ele vai te dar um anti-join planes. Aqui eu vou ser explícito, falar que é para fazer o relacionamento pelo tail none. Tail none, pelo número da cauda. Então o que ele está fazendo aqui? Ele vai jogar fora todos os voos tais que existe o número da cauda para ele na tabela planes. Então não deveria ter ninguém aqui, né? Deveria estar vazia a tabela. Mas não está nada, tem 52 mil aqui. Vamos ver o que acontece. Dá uma contagem. Então essa base de dados, isso aqui é um tipo de debugagem, né? A base de dados não poderia ter isso aí. Não é possível que eu tenha um voo, que eu tenha o número da cauda e na tabela de aviões, que a própria agência, porque esses dados foram pegos lá na agência de aviação americana, que eu não sei informação nenhuma do avião, né? Isso é muito ruim. Então, olha só, primeiro aconteceu isso, né? Que tem uns tail nuns que não estão preenchidos, mas tudo bem, mesmo que eu tirasse esses caras, vamos tirar. Filter, not is.na. Só vou trabalhar com caras que estão preenchidos. Ainda assim vai dar problema, né? Então esse cara é super útil para a gente debugar. Olha só, tem 575 voos que estão usando esse avião N725MQ e o avião não aparece na tabela planes. É um avião pirata, digamos assim, né? É curioso que tem um padrãozinho aqui, né? Você vê que os números estão meio próximos aqui. Então uma coisa que pode ter acontecido é que é um avião mais recente que ainda não foi incluído nessa tabela, tá? E você de fato tem 721 casos desses, né? Que são voos que usaram um certo avião como número na cauda dele, número de cauda dele, e esse número de cauda não está cadastrado na tabela planes. Isso mostra que essa base de dados, ou seja, que esse relacionamento aqui que está sendo feito do flights para planes, que ele não está íntegro,
que não é verdade que cada voo está relacionado com um avião. Não, tem voos que estão relacionados com avião nenhum, né? Um avião que não está presente na tabela Planes. Então esse anti-join, lembra disso, tá? Guarda isso com você. Anti-join é uma boa ferramenta para debugar. Isso aqui é boa para debugar as coisas. Para você procurar inconsistências na base de dados. Em geral, o que a gente faz? A gente constrói a base de dados, se familiariza com o nome das colunas, com as tabelas e tal, identifica as chaves primárias estrangeiras, se elas não forem chaves que estejam definidas de maneira natural, como aquelas chaves substitutas, né, que são simplesmente um ID ali. E aí depois você usa esses anti-joins para checar coisas que não estão... checar a integridade, né? Numa base de dados relacional, um gerenciador de base de dados relacional, como o Postgres, o MySQL, o SQLite, ou os profissionais aí, Oracle, SQL Server e tal, isso não acontece, porque quando você define a base de dados, você cria lá, você cria as tabelas e você fala assim, olha, nenhum voo pode fazer uma referência a um número de cauda de avião que não existe. Você fala isso na tabela. Aí quando você tenta inserir esse voo na tabela, ela apita, dá um erro. Ela fala, não, você não pode fazer isso. Isso aí é absurdo, né? Então é isso. Na live a gente fala mais sobre dados relacionais, dá mais uma repassadinha nesses caras. E com isso aqui, com esse núcleo, é um Pareto de novo, né? 20% das ideias, você resolve 80% dos problemas. E com isso você vai esticando. Você quer saber mais sobre dados relacionais? Pega uma referência de SQL, né? Então, W3SQL, aquele site que eu passei para vocês. Aqui, esses W3 Schools aqui. Ele ensina para você SQL do zero, todos as comandos da linguagem. É bom se familiarizar bastante com SQL, porque vocês viram que tudo que acontece dentro desse deploy aqui, no fundo, foi inspirado ou copiado do SQL, tá? Então é uma linguagem declarativa, cujas features, cujas características foram copiadas lá para dentro dessas bibliotecas do Tidyverse. E é isso que fez as bibliotecas ficarem ricas, né? Os caras subiram em ombro de gigantes aqui. Então eles estão pegando ideias do SQL, que é uma coisa absolutamente genial e indispensável. Aí eu queria fazer mais uma coisa aqui. Vocês se lembram que a gente tinha aqueles dados... Então eu vou carregar umas bibliotecas, tá? Só para a gente ver como é que fica aqui. Já deixei aqui escrito porque eu vou precisar de um nomão aqui. Então pegar aquela mesma base de dados, isso eu coloco lá para vocês no Black, tá? A mesma base de dados que nós tínhamos visto na aula passada, e vou carregar os temas aqui, aí vou carregar duas que a gente não usou ainda. Uma delas é a SF, que tem naquele tutorial de mapas do Thiago, é a Simple Features, que é uma biblioteca que permitiu você construir mapas no R muito rápido, tá? Antes os mapas, para desenhar o mapa, eles demoravam pra caramba para ficar com uma qualidade legal. Essa Simple Feature simplificou muito esse processo. Essa SP-Data é porque é o seguinte, essas bibliotecas de construção de mapas, elas dependem de uma fonte de dados, né? Então tem diversas bibliotecas, isso é até um pouquinho confuso, tá? Então ou você vai pegar a informação que você quer desenhar de um arquivo de shape, né, um shapefile, por exemplo, do IBGE, como você pode fazer isso, ou você vai pegar de alguma dessas bibliotecas que já tem isso dentro delas, como essa SP-Data, tá? Então você instala essas três aqui, carrega esses caras, e aí nós vamos carregar aquela base de dados direto lá do site da Johns Hopkins, tá? Carregar esse cara aqui, o comando vai estar lá, você dá uma olhadinha. Evita de ficar carregando muitas e muitas vezes, se você carregar, roda uma vez só esse cara aqui, para eles não acharem que você está tentando hackear o site lá, tá? Aí aqui eu vou puxar para cá. Então vamos lá. O que eu queria fazer? Eu queria fazer nós fizemos aquele mapa lá das curvas de crescimento da pandemia. Hoje eu queria fazer uma coisa um pouco mais voltada para mapas mesmo, que é o seguinte: a gente tem aquela base de dados, lembra como ela funciona? Você tem país e província em cada linha, né? Então, se eu perguntasse você, né, agora você já sabe essas coisas, quem que é a chave primária dessa tabela que veio lá da Johns Hopkins? Será que é o país, country.region? Será que é isso? Não, não pode ser, porque a Austrália está aparecendo mais de uma vez. Toda chave primária tem que ser um identificador único da linha. Mas se você juntar a informação do country region com da província, aí forma uma chave primária composta, formada por duas colunas. Vai exercitando essas ideias. Cada tabela que você pegar daqui para frente, é incrível que talvez você tenha feito um monte de pequenas análises de dados ao longo do seu curso e talvez nunca tenha ouvido falar dessas expressões, né? Chave primária, chave estrangeira. Isso a gente precisa trabalhar essas ideias para
poder falar falar de ciência de dados com os termos corretos, né? E poder pegar qualquer base que aparece aí na frente e matar no peito e chutar para o gol, né? Saber como é que a gente trabalha com essas bases. Então aqui a chave primária é uma chave composta, que tem essas duas colunas para formar a chave, né? Então vamos fazer umas manipulações simples aqui. Eu peguei um cara aqui que eu chamei de hoje, de today, simplesmente quer pegar essa base de dados, puxar um pouco mais para cima, vamos lá. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Então vai ser assim, eu vou selecionar só algumas colunas, tá? Então, vou chamar, isso não precisava ter feito, né? Mas tudo bem. Longitude, vai ser longitude, aqui vai ser, chama long, né, o longitude lá, na tabela. E o outro vai ser latitude, esses são nomes que eu estou dando. Vou selecionar a coluna lat com L maiúsculo. E o total cases vai ser do último dia que está nessa base de dados. Lembra que tem esses nomes estranhos nas colunas, né? X, aí o mês, ponto, o dia, sem zero, nada, e aqui o ano que é sempre 2020. Então estou pegando esses caras aqui, né? E aí uma coisa que eu vou fazer, eu vou filtrar total cases maior ou igual a 1000. Só vou pegar linhas dessa tabela, que é um par país-província, que você tem no acumulado mais de 1000 casos, tá? Para minha visualização ficar menos poluída aqui. Bom, e agora eu vou plotar, né? Então ggplot, o que é o dado, né? O dado vem dessa biblioteca spdata, é um data frame chamado mundo, então world aqui. Olha as colunas que ele tem, vamos dar uma olhada aqui. Então ele tem essas colunas aqui, né? Deixa eu rodar de novo. E tem um monte de colunas. Tem um nome ISO do país, tem um que eles chamam de um nome longo, tá? E aqui a gente tem um problema se você começar a fazer relacionamentos. Porque aqui está chamando de United States e na tabela da Johns Hopkins eles violaram isso, eles chamaram de US apenas, né? Que é o código. Então aqui o nome longo é United States, tem que fazer com cuidado se você for fazer alguma amarração. Eu dei um jeito aqui de não precisar fazer, né? Precisar fazer isso. E o importante é essa aqui, ó, Geon, que é um polígono que define o desenho daquele cara que você está olhando, né? Daquele país. Então eu vou fazer um mapinha aqui. Vamos lá. Então lembra, né? Data igual a world aqui, mas não precisa nem escrever esse data, tá? Se você não escreve nada aqui, ele já sabe que esse é o argumento. O primeiro argumento da ggplot é o data, né? Outro jeito seria fazer o pipe, né? World, pipe e ggplot. Mas como aqui, para variar um pouquinho, eu vou colocar o world aqui dentro. Lembra que é equivalente, né? O pipe passa quem está na esquerda como primeiro argumento da função da direita, é isso que ele faz. Aqui eu vou usar uma camada que é justamente o Geon Simple Features. Olha só como é fácil então fazer um mapa, né? É só isso aqui, você faz o mapa mundi. Então esse é o mapa do mundo aí. Aí dá para você dar uma ajeitada nele, né? Criando umas estéticas. Então vou criar aqui uma estética preenchimento, fill, que vai ser o continente, porque naquela tabela world eu tenho uma coluna que é o continente que eu estou. Tem aqui o continente, Oceania, África e assim por diante. Então eu tenho um preenchimento pelo continente, tá? Aí vai ficar assim. A única coisa é que fica uma cor um pouco forte, então a gente poderia colocar uma transparênciazinha que vai ficar mais pastel aqui, vai ficar melhor para enxergar. Então, tá lá o nosso mundo colorido por continente. Bom, agora eu gostaria de colocar o número de casos lá, né? Bom, é moleza, porque como esse today, o que é esse today que eu criei aqui? Ele vai ser assim, né? Ele tem uma latitude e uma longitude, e ele tem o número de casos totais até ontem naquela latitude e longitude. É só colocar essa informação no mapa, né? Então aqui a gente vai fazer mais geometria de ponto mesmo, uma camada de geometria. Aqui você tem que falar que é outro dado, ó, vê se você saca isso. O dado não está vindo lá do world, ele está vindo do today, que é aquele data frame que tem latitude e longitude e a contagem daquela posição. E aqui você cria uma estética, né? Você fala que o x é longitude, que o y é latitude e que o tamanho do ponto é o número de casos. É isso que vai dar um tchan-tchan-tchan nesse gráfico aqui, vai ficar legal. E aí você coloca uma transparência aqui. Alfa, ficou feio isso aqui, né? Alfa
Coloca 0,65, tá? Eu vou puxar pra lá pra ficar esse negócio um pouquinho mais pra cá, então. Então vamos lá. Deixar na mesma linha. Não vai ficar bom, mas... Não esquece que o mais tem que ficar ali, tá? Aí veio pra cá. O que a gente vai fazer? Bom, é só acertar o resto, né? Já tá lá os casos. Então, em cada posição do planeta, eu estou colocando o número de casos com o tamanho da bolinha, significando o número total, né? Então, lá mais ali perto aqui nos Estados Unidos, você tem 1.250.000 casos aqui, né? No Brasil, ele marcou aqui numa latitude aqui, a gente está menos de 250.000 casos, né? Como é que está o Brasil hoje? Faz tempo que eu não olho aqui, World. O Brasil está com 100.000 casos já, 162.000 casos, nossa, que 100.000 casos aqui. Está a caminho dos 200.000 casos, né? Então, olha só. Vamos dar uma melhoradinha nele aqui. Vamos colocar um título, né? Digititle. Pode colocar com labs, mas se você não for colocar o X e o Y, que eu não vou nesse caso, você fala Covid-19 aqui. E eu vou colocar aquele tema do Wall Street Journal, que fica bom para esse cara aqui. Eu dei uma testada, fica legal. E lembra que tem que tirar... fica uma coisa que fica meio ruim nesse tema, que ele escreve umas coisas que não deveria aqui, continente, total case, não precisa, já dá para ver o que é o continente e total case, né? Então a gente pode fazer como havia feito naquele gráfico da aula passada, legend, ponto title, e aí nesse trabalho de APS, nesse trabalho final, eu vou pedir para vocês fazerem um mapa usando essas simple features, tá? Então aqui, pronto, esse cara aqui a gente termina com ele. Tá aqui, ó. Esse é um gráfico com qualidade profissional, né? Você poderia colocar mais informação, você poderia anotar o gráfico, todas as ferramentas estão disponíveis para a gente, né? E ele te dá uma cara de como é que está a evolução da epidemia. Uma coisa que impressiona é que na China, né, a coisa começa bem antes lá, mas houve um controle muito grande na base não só a quarentena, mas eles travaram a comunicação entre as províncias. Acho que nisso eles foram muito eficientes lá, né? Então você vê que esse ponto aqui é em Hubei, esse ponto que tem mais casos, que é lá em Wuhan, uma cidade em Hubei, que é uma das províncias, né? E eles simplesmente não deixavam as pessoas sair, é como se fosse assim, ninguém sai do estado de São Paulo e vai para outro estado, e ninguém entra no estado de São Paulo. Você fazer uma lei assim rígida, ninguém vai entrar, ninguém vai sair no estado de São Paulo. E como lá tinha eclodido nesse lugar, então eles acabaram garantindo que a coisa ficou muito circunscrita. Se é que o dado que está vindo de lá ele é realmente confiável, né? Mas então o caminho moderno para fazer gráficos no R é usando essa biblioteca SF aqui. E essas outras para pegar a informação. Por exemplo, lá naquele tutorial do Thiago, ele usou vamos deixar o tutorial do Thiago aqui, que é bem legal. Então vamos terminar com ele também. Aqui. E tem várias coisas legais aqui. Esse de mapas dele está bem legal. Ele usou, a fonte de dados no caso dele foi essa biblioteca Brazil Maps aqui. E acho que ele usou também outras Map Tools e tal. Então, para pegar as informações de geometria dos estados, tal, ele usou essa Brazil Maps. Então esse é o nosso último mapa de hoje. Então, na live a gente conversa um pouco mais sobre dados relacionais, é super importante, mas é esse núcleo que você tem que dominar muito bem. Você não pode ter dúvidas sobre esse núcleo, né? Sobre o que é chave primária estrangeira, o que é uma chave substituta, o que significa falar que a chave é simples ou composta, quais são os tipos de relacionamento, então 1 para 1, 1 para N ou N para 1, N para N, e como é que eu faço os 4 joins de mutação e os 2 joins de filtragem. Tá, se você entender essas coisas, você está em casa para fazer a seguinte operação. Você vai pegar uma informação que está espalhada em muitas tabelas, mas estão relacionadas as informações, e vai trazer essa informação para uma única tabela que você vai transformar, graficar, modelar, você vai trabalhar com
com essa informação. Tá bom? Então era isso que eu tinha hoje, e na aula a gente acrescenta mais informações sobre dados relacionais, a gente vai juntando as ferramentas. A aula que vem, o vídeo da aula que vem é talvez um dos mais importantes, porque ele fala que a gente vai falar daquela ideia de tidy data, de dado organizado, né? Que é uma maneira específica de organizar as suas tabelas de dados, inspirada na matriz de design lá dos modelos de regressão, e num negócio chamado forma normal número 3, de um matemático chamado Code, que é um cara que fez a teoria de bases de dados, né? Matematizou essa ideia de base de dados. E vamos falar do que é esse dado tidy e tal. Para o dado tidy, você tem que saber as definições, trabalhar com muitos exemplos, para rapidamente olhar para aquele dado e falar, pô, não estou conseguindo analisar esse dado porque ele não é tidy, né? Por isso que está dificultando a minha vida. Aí você bota ele em formato tidy e as coisas ficam fáceis, né? Virou um meio que consenso hoje em dia entre cientistas de dados isso aí. Então, a aula que vem, dados tidy. Nessa live agora, a gente vai falar de mais dados relacionais. Nos vemos na live.